E aí, meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim, eu também também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre tomar decisões. Tomar decisões geralmente é uma coisa complicada, difícil, ah, mas eu vejo que uma dúvida que acaba acontecendo quase sempre é como eu sei se a minha decisão é da vontade de Deus, né? Então, o título para esse vídeo é Como Tomar Decisões Segundo a Vontade de Deus. E, cara, eu vou tentar explicar um conceito até um pouco teológico aqui para te ajudar, mas no geral é bem simples, tá bom? Às vezes a gente acaba deixando as coisas meio místicas, sabe? Tipo, a gente acha que a gente vai tomar uma decisão segundo a vontade de Deus se a gente tiver uma visão, se a gente tiver um sonho, ou receber uma profecia, sabe? Mas tomar decisões segundo a vontade de Deus nem sempre tem a ver com isso. Eu não vou negar que essas coisas acontecem e que o Senhor fala dessas formas também. Mas o meu ponto, e é o ponto principal desse vídeo, e que talvez já vai simplificar muito de tudo que eu vou falar aqui, é que a Bíblia nunca mesmo encoraja a gente a sair buscando por essas coisas, por uma revelação da vontade secreta de Deus. E você já vai entender o que eu quero dizer com vontade secreta. Mas a palavra indica por ela mesma buscar conhecer ela mesma. Porque a palavra de Deus é a revelação do caráter de Deus, de quem ele é. E o caminho nunca é descobrir o que vai acontecer amanhã, mas é descobrir o que já aconteceu e como o Senhor manifesta a sua vontade por meio dos seus atos ao longo da história. Isso tudo é revelado na palavra de Deus, na Bíblia. Então, o caminho completo, o caminho saudável é conhecer a palavra de Deus. O caminho que às vezes acaba sendo meio preguiçoso e místico é querer descobrir uma revelação, uma coisa super oculta e mística, sabe? Que vai trazer resposta aqui e agora. Mas quando a gente parar para pensar no que Deus quer, você vai perceber que Deus está muito mais interessado em ter relacionamento com a gente. E é por meio disso que ele transmite a vontade dele para nós, velho. E é por isso que a gente precisa buscar de maneira mais profunda e enfática conhecer a revelação da palavra de Deus. E não conhecer o que um profeta tal falou, entendeu? Mas ok, um conceito teológico muito importante é conhecer o que às vezes dentro da teologia reformada se chama de a vontade decretiva e a vontade preceptiva, ou em termos mais claros, a vontade oculta, secreta e a vontade revelada. E isso é bem simples. Tipo, vamos começar pela vontade decretiva ou a vontade oculta. O que é a vontade oculta? A vontade oculta é tudo que acontece, né? Porque você concorda que ninguém sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos? Então, essa é a vontade oculta de Deus, porque de certa forma tudo que acontece está debaixo da vontade de Deus. Afinal, ele é Deus, né? Então, a gente não pode dizer que nada do que aconteceu foi uma coisa que pegou Deus de surpresa. Isso quebraria com muitos atributos de Deus. Isso não é uma característica de um Deus. Ser Deus implica em saber todas as coisas, em ser onisciente, onividente, onipotente, né? A Magna latindo de fundo. Então, a verdade é que a vontade oculta tem a ver com tudo que acontece. O fato de eu estar gravando esse vídeo faz parte da vontade de Deus, de certa forma? Sim, da vontade decretiva, dos decretos, daquilo que nos era oculto até que aconteceu. Essa é a vontade oculta de Deus. E Deus revela a sua vontade oculta? Às vezes sim, pela graça e vontade dele. Percebe que até dentro da vontade oculta de Deus está a revelação da vontade oculta de Deus, quando ele quer. E a gente vai ver que nas escrituras, quando isso acontece, revela inclusive o caráter de Deus. Que aí é onde a gente entra na vontade preceptiva, que deriva, essa palavra deriva de preceitos, né? Aquilo que revela o caráter de Deus, ou vontade revelada, que é como a gente está chamando. Então, a vontade oculta, a vontade decretiva, tem a ver com os decretos de Deus. Aquilo que foi decretado e vai acontecer, nós não sabemos o que é, mas vai acontecer, ou melhor, está acontecendo. Faz parte da vontade oculta de Deus. Mas a vontade preceptiva são os preceitos, são os mandamentos dele, é aquilo que é revelado na palavra de Deus e revela o caráter dele, quem ele é. Imagina assim, para você entender melhor, imagina que alguém chega para um amigo meu e fala assim: ó, tudo bem, eu tô indo ali na padaria buscar um maço de cigarro porque o Vitor pediu para eu comprar. E aí meu amigo falaria: o quê? O Vitor? Não, o Vitor não fuma, não, isso não é verdade, isso é mentira, né?
Qual a conclusão aqui? A conclusão é que alguém que me conhece consegue entender quais decisões eu tomaria e não tomaria. Por quê? Porque me conhece, não que prevê o futuro, sabe? Da mesma forma, os preceitos de Deus não têm a ver com previsão de futuro. Os preceitos de Deus têm a ver com o caráter revelado dele. Então, alguém que o conhece entende quais as decisões que o agradam e que estão de acordo com o seu caráter, sabe? Isso é a vontade preceptiva ou vontade revelada. Você percebe aqui o todo do que eu falei? A Bíblia nunca está encorajando a gente a ir buscar a vontade oculta e revelada, descobrir os decretos, sabe? Ler a mão de alguém ou jogar com as cartas e descobrir o futuro. Nada disso. Na verdade, a Bíblia nunca recomenda que a gente faça isso. Pelo contrário, a Bíblia exorta que a gente conheça as suas palavras, as palavras de Deus, para que os preceitos dele entrem no nosso coração. Pensa no salmista, quando ele diz que escondeu a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. O que ele está dizendo? É exatamente o que nós estamos dizendo aqui. Ele está dizendo que ele escondeu as palavras do Senhor nele, no modo de agir, pensar e viver, para que as atitudes dele fossem de acordo com a vontade de Deus. Percebe que tomar decisões segundo a vontade de Deus não tem a ver com descobrir o futuro para poder agir de acordo. Não, meus irmãos. Tomar decisões segundo a vontade de Deus tem muito mais a ver com descobrir o modo de Deus de pensar, de agir. E como a gente descobre isso? Lendo as Escrituras. Só que você percebe que a gente está muito mais interessado em cortar o caminho às vezes. A gente quer um caminho mais curto, a gente quer descobrir logo o que vai acontecer para não ter que se comprometer com o relacionamento. Mas relacionamento é o que Deus mais ama. Relacionamento é o que há desde a eternidade. Relacionamento é o que Ele tem para nós e Ele. E é por isso que o Senhor escolheu revelar suas palavras, para que a gente possa se relacionar com Ele, assim descobrir e aprender o jeito certo de ser humano, de viver e tomar decisões segundo a vontade de Deus. Eu vou deixar uma recomendação aqui de um livro bem curtinho, que é muito legal, do pastor Heber Campos Jr., e o nome do livro é exatamente isso, Como Tomar Decisões Segundo a Vontade de Deus. E é um livro que é uma benção. Se você quer descobrir um pouco mais do que eu falei aqui, é um bom livro para você ler, é uma recomendação, não é merchan, não é nada, é recomendação mesmo, e acho que vai valer muito a pena. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like aí, um gostei, um joinha, comenta alguma coisa. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, mas a principal coisa que você pode fazer para me ajudar é compartilhar esse vídeo, cara. Compartilhar como? Manda para alguém, manda pro seu pai, seu tio, sua tia, sei lá, qualquer pessoa, seu irmão, ou um irmão da igreja que você sabe que precisa ouvir isso, ou alguém que precisa se aprofundar nisso. Compartilha com alguém, você vai estar ajudando bastante, tá bom? É isso, Deus abençoe, valeu!